As palavras escaparam entre lágrimas enquanto a pequena mão segurava um pão roubado. Tio, desculpa, meu irmão tá com fome. O segurança já a agarrava pelo braço, mas o homem de terno observava tudo com um olhar que mudaria para sempre 3 destinos. Sofia acordou com o barulho da chuva batendo forte na lona improvisada que mal cobria ela e seu irmão Mateus. Era a 3ª noite seguida de temporal, e o papelão que servia de colchão já estava úmido e desfazendo nas bordas. Ela olhou para o lado e viu Mateus ainda dormindo, com o rosto pálido e as mãos trêmulas mesmo durante o sono. Sofia tinha só 10 anos, mas carregava nos ombros uma responsabilidade que nem muitos adultos conseguiriam suportar. Seu irmão mais velho, de 11 anos, estava preso a uma cadeira de rodas improvisada depois do acidente. E desde que a mãe os abandonou há 2 meses, Sofia se tornou os braços, as pernas e a protetora dele. A menina levantou-se com cuidado para não acordá-lo. Seus pés descalços pisaram numa poça d'água que se formou durante a noite. O cantinho que eles chamavam de casa, um espaço entre 2 muros nos fundos de uma praça abandonada, estava inundado. Sofia empurrou a água com um pedaço de madeira, tentando fazer um caminho seco. Seus cabelos escuros estavam embaraçados e sujos, e o vestido, que um dia foi rosa, agora tinha uma cor indefinida de tanta sujeira. Mesmo assim, Sofia tentava manter uma aparência minimamente apresentável. Se parecermos muito maltrapilhos, as pessoas ficam com medo da gente. Ela sempre dizia ao irmão enquanto lavava o rosto deles na torneira do posto de gasolina próximo. Sofia? A voz fraca de Mateus cortou o silêncio da manhã. Tá chovendo de novo? Minhas costas estão molhadas. Sofia correu para o lado do irmão e tentou ajustá-lo na cadeira de rodas improvisada. Uma cadeira comum com rodas de carrinho de supermercado amarradas com arames. Calma, Mateus. Vou te tirar daí. A lona furou. Cadê meus remédios? Perguntou ele, tossindo forte. A tosse de Mateus vinha piorando nas últimas semanas. Desde que ficaram sem os remédios que controlavam suas dores musculares e os espasmos nas pernas, tudo ficou mais difícil. Estão aqui. Sofia pegou uma sacola plástica pendurada num prego na parede. Seu coração apertou. Só restava meia cartela do remédio que um médico de rua tinha dado semanas atrás. Mas a gente precisa guardar para os momentos piores, lembra? Você tomou um ontem à noite. Mateus assentiu, tentando ser forte. Sofia, você precisa comer alguma coisa. Faz 2 dias que você só toma água. Sofia sorriu, escondendo sua própria fome. Não se preocupa comigo. Hoje eu vou conseguir comida para nós 2, prometo. Na verdade, Sofia tinha dado a Mateus o último pedaço de pão que ganharam de uma senhora na igreja. Seu próprio estômago doía de vazio, mas ela mentia dizendo que havia comido enquanto ele dormia. A menina começou a arrumar as poucas coisas que tinham. Uma mochila rasgada guardava 2 mudas de roupa para cada um, uma escova de dente sem pasta, um sabonete pela metade, uma foto amassada deles com a mãe, tirada antes do acidente de Mateus, e uma boneca de pano sem um braço, o único brinquedo que Sofia permitia se manter. Mateus, precisamos nos mudar, esse lugar está ficando inundado. O menino olhou para a irmã com uma mistura de gratidão e culpa. Se não fosse por mim nessa cadeira, você poderia achar um abrigo. Eles nunca aceitam os 2 juntos e você não me deixa ir sozinho. Sofia se ajoelhou na frente do irmão, os olhos firmes encarando os dele. Nunca mais repete isso. Somos nós 2, sempre, entendeu? Eu jamais vou te deixar. Ela abraçou Mateus, sentindo os ossos salientes dele contra seu próprio corpo magro. O estômago de Mateus roncou alto, fazendo os 2 se separarem. Sofia fingiu um sorriso animado. Viu? Até sua barriga está falando com a gente. Vamos, precisamos encontrar um lugar seco e depois consigo comida. Com esforço, Sofia empurrou a cadeira improvisada de Mateus para fora do abrigo encharcado.
As rodas de carrinho de supermercado travavam no chão irregular e ela precisava fazer força para mover o irmão, que, mesmo magro por causa da desnutrição, ainda era mais pesado que ela. Cruzaram a praça abandonada e seguiram por ruas menos movimentadas. Sofia conhecia bem os caminhos para evitar os agentes do conselho tutelar. Se eles nos pegarem, vão separar a gente. Ela sempre repetia para Mateus, que compartilhava do mesmo medo. Encontraram um pequeno vão coberto nos fundos de um restaurante fechado. O lugar era apertado, mas estava seco. Sofia improvisou uma cama para Mateus, usando papelões menos úmidos que carregavam. Fica aqui, vou ver se consigo algo para a gente comer. Sofia não vai fazer nada errado. Se te pegarem, quem vai cuidar de mim? Mateus segurou o braço da irmã preocupado. A menina desviou o olhar. Nas últimas semanas, havia começado a pedir comida na porta dos restaurantes, mas cada vez menos pessoas davam esmolas. Alguns comerciantes até jogavam água na calçada quando a viam se aproximar. Eu só vou pedir, Mateus. Não se preocupa. Sofia ajeitou o irmão, deixando a mochila com seus pertences ao lado dele. Se alguém aparecer, você se esconde atrás desses caixotes, tá? Sem esperar resposta, Sofia saiu em busca de comida. As ruas já estavam movimentadas àquela hora da manhã. Ela andou em direção ao bairro mais nobre, onde ficava uma padaria famosa pelos pães frescos. O cheiro que vinha de lá era um tormento para quem estava com fome. Sofia parou em frente à vitrine, observando as pessoas que saíam com sacolas cheias. Seu reflexo no vidro mostrou uma menina magra demais, com olheiras fundas e roupas sujas, apesar das tentativas de mantê-las limpas. Ela respirou fundo e entrou na padaria. O calor do lugar e o cheiro de pão fresco fizeram seu estômago doer ainda mais. Sofia se aproximou do balcão, onde uma atendente arrumava croissants em uma bandeja. Por favor, senhora, será que sobrou algum pão de ontem? Meu irmão está doente e com muita fome. A atendente olhou para Sofia com desconfiança. Não sobra nada aqui, menina. Vai pedir na porta da igreja. Por favor, Sofia insistiu. Faz quase 2 dias que ele não come direito. Ele está numa cadeira de rodas e... Que miserável é esse fazendo baderna na minha padaria? A voz grave do dono interrompeu o pedido de Sofia. Um homem gordo e de avental branco saiu de trás do balcão, encarando a menina. Já falei para não deixarem esses pivetes entrarem, espantam a clientela. Eu só queria um pedaço de pão, Sofia disse, sua voz quase um sussurro. O homem segurou o braço de Sofia com força, arrastando-a para a porta. Vai pedir esmola em outro lugar. Aqui não é abrigo de mendigo. Ele empurrou a menina para fora, fazendo-a tropeçar e cair na calçada. E não volta mais ou chama a polícia. Sofia sentiu o joelho arder onde bateu no concreto. Algumas pessoas que passavam olharam, mas seguiram seu caminho sem interferir. Ela se levantou, as lágrimas embaçando sua visão. Mateus estava esperando, contando com ela. O que faria agora? Ficou sentada no meio-fio por alguns minutos, observando o movimento na padaria. Pessoas entravam e saíam com sacolas cheias, enquanto seu irmão estava jogado num canto escuro, com dor e fome. A raiva e o desespero cresceram dentro dela. Nunca tinha roubado nada na vida. A mãe, antes de se perder nas drogas e abandoná-los, sempre dizia que roubar era a pior coisa que alguém podia fazer. Mas a fome de Mateus era mais forte que qualquer ensinamento. Sofia esperou o movimento diminuir um pouco e entrou novamente na padaria, dessa vez tentando passar despercebida. A atendente estava ocupada com outro cliente e o dono não estava à vista. Ela se aproximou da prateleira de pães franceses, fingindo observar outros produtos. Com a mão trêmula e o coração disparado, pegou rapidamente um pão e o escondeu dentro da jaqueta rasgada. Nesse exato momento, a porta da padaria se abriu.
Um homem alto, vestindo um terno escuro bem alinhado, entrou no estabelecimento. Carlos Mendes, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, tinha parado para comprar pães para a reunião da manhã em seu escritório. Seus olhos atentos notaram imediatamente a pequena figura suja, tentando esconder algo nas roupas. Sofia caminhou em direção à saída, o pão escondido fazendo um volume óbvio na jaqueta fina. Suas pernas tremiam tanto que ela mal conseguia andar em linha reta. Foi quando sentiu uma mão pesada em seu ombro. "Ei, o que você tem aí?" perguntou o segurança da padaria, que acabara de voltar de sua pausa. Ele segurou o braço de Sofia com força, fazendo-a soltar um pequeno grito de dor. "Nada, tio. Me deixa ir embora, por favor." Sofia tentou se desvencilhar, mas o homem era forte demais. "Abre essa jaqueta agora!" o segurança ordenou, atraindo a atenção de todos na padaria. O dono apareceu novamente, reconhecendo Sofia. "É a pivete de antes! Eu sabia! Tá roubando, né? Chama a polícia!" gritou o homem, apontando para Sofia como se ela fosse uma criminosa perigosa. O segurança abriu a jaqueta de Sofia à força e o pão caiu no chão. A menina começou a chorar, não de medo, mas de desespero ao pensar em voltar de mãos vazias para Mateus. "Tio, desculpa, meu irmão tá com fome." Ela soluçou, as lágrimas correndo livremente por seu rosto sujo. "Ele não come nada faz mais de um dia, tá doente, não consegue andar." Carlos Mendes observava a cena em silêncio. Algo na menina, talvez a dignidade com que enfrentava a situação ou a devoção ao irmão que nem conhecia, tocou fundo em seu coração, geralmente focado apenas nos negócios. "Quanto custa esse pão?" Carlos perguntou subitamente, aproximando-se do grupo. "R$ 5, mas não é esse o ponto", respondeu o dono da padaria, irritado. "Essa gente tem que aprender que não pode sair por aí roubando." Carlos tirou a carteira do bolso e estendeu uma nota de R$ 100. "Pague o pão e me dê uma sacola com mais 20, por favor. E também aqueles bolos pequenos, 6 deles." O dono da padaria ficou confuso. "Mas, senhor, essa menina..." Carlos o interrompeu. "Está desesperada para alimentar o irmão doente. Alguém aqui faria diferente no lugar dela?" Ele olhou ao redor, encarando os outros clientes que observavam a cena. Ninguém respondeu. Sofia olhava para Carlos com uma mistura de medo e esperança. Quem era esse homem e por que estava ajudando? Seria algum tipo de armadilha? "Como é seu nome?" perguntou Carlos, abaixando-se para ficar na altura dos olhos dela. "Sofia", respondeu a menina, limpando as lágrimas com a manga suja da jaqueta. "Sofia, eu sou Carlos. Seu irmão está por perto? Posso conhecê-lo?" A menina hesitou. Toda a sua vida tinha sido construída em torno da ideia de proteger Mateus. Confiar em um estranho, mesmo um que parecia querer ajudar, ia contra todos os seus instintos. "Ele vai chamar o conselho tutelar?" ela perguntou baixinho. Carlos entendeu o medo. "Não vou fazer nada que separe vocês, prometo. Só quero ajudar." A atendente entregou a sacola com os pães e bolos para Carlos, que a repassou para Sofia. "Leva isso para seu irmão. Eu vou com você, tudo bem?" Sofia segurou a sacola contra o peito como se fosse um tesouro precioso. O cheiro do pão fresco encheu suas narinas, lembrando-a de tempos melhores, quando a família ainda estava unida. Ela assentiu lentamente. "Ele está escondido perto do restaurante fechado, a 3 quadras daqui", Sofia disse, começando a andar apressadamente. A cada poucos passos, ela olhava para trás para se certificar de que Carlos a seguia e que ninguém mais vinha atrás. Enquanto caminhavam, Sofia contou um pouco da história. Como Mateus sofreu o acidente quando um carro o atropelou enquanto brincava na rua. Como a mãe, que já lutava contra o vício, não aguentou a pressão de cuidar de um filho com deficiência e saiu um dia para comprar cigarros e nunca mais voltou. Como foram despejados porque não tinham como pagar o aluguel do pequeno quarto onde moravam. Carlos ouvia tudo em silêncio, seu rosto uma máscara de seriedade que escondia a tempestade de emoções dentro dele.
Como um dos homens mais ricos da cidade, estava acostumado com relatórios sobre a pobreza, estatísticas, gráficos, mas ver de perto, ouvir da boca de uma criança cuja infância tinha sido roubada, era diferente. É aqui, Sofia disse, apontando para um beco estreito. Mateus, sou eu, Sofia. Trouxe comida. Ela chamou, sua voz mais animada do que estivera em semanas. Não houve resposta imediata e o rosto de Sofia se contorceu em preocupação. Mateus! Um barulho de tosse veio de trás dos caixotes empilhados. Sofia correu, com Carlos seguindo mais devagar. Atrás dos caixotes, Mateus estava deitado no papelão, tremendo. Seu rosto estava vermelho de febre e a respiração saía difícil. Mateus! O que foi? Sofia largou a sacola e se ajoelhou ao lado do irmão, tocando sua testa. Você está queimando! Carlos se aproximou, chocado com a cena. O menino estava deitado em papelões úmidos, coberto apenas por um pedaço de lona. A cadeira improvisada ao lado mostrava o esforço de Sofia para dar alguma mobilidade ao irmão. Mas o que mais o impressionou foi o estado físico de Mateus. Pele e ossos, com marcas de feridas nas pernas imóveis, e ainda assim, quando abriu os olhos e viu a irmã, seu primeiro gesto foi tentar sorrir para tranquilizá-la. Quem é ele? Mateus perguntou com voz fraca, notando Carlos. Ele me ajudou, Mateus. Trouxe comida pra gente. Sofia já estava abrindo a sacola, pegando um pão e partindo um pedaço pequeno. Come devagar, tá? Se comer muito rápido, pode passar mal. Carlos se ajoelhou ao lado deles, ignorando completamente o fato de que seu terno de R$ 5.000 estava tocando o chão sujo de um beco. Mateus, sou Carlos. Sua irmã é muito corajosa. Ela enfrentou todo mundo na padaria por você. Mateus tentou se sentar, mas não conseguiu. Sofia rapidamente o ajudou, apoiando suas costas. Desculpa o trabalho, senhor, disse o menino, a educação surpreendente nas circunstâncias em que viviam. A Sofia não costuma fazer coisas erradas, juro. Não se preocupe com isso agora, Carlos respondeu, cada vez mais impactado com a dignidade daquelas crianças. O importante é você comer algo e depois precisamos cuidar dessa febre. Sofia molhou um pedaço de pão no suco, que também estava na sacola, e deu na boca do irmão, que mastigou com dificuldade. Vai devagar, não tem pressa, ela disse com a paciência de uma enfermeira experiente. Carlos observava tudo, sentindo um nó na garganta. Ali estavam duas crianças sobrevivendo nas condições mais adversas possíveis. E ainda assim, demonstrando mais amor e compaixão do que muitos adultos que ele conhecia, que viviam em mansões e reclamavam do sabor do café. Mateus comeu alguns pedaços de pão e bebeu um pouco de suco antes de ser tomado por outra crise de tosse. Essa foi mais forte, fazendo-o se curvar para a frente com espasmos violentos. Sofia segurou o irmão, o pânico visível em seus olhos. Ele precisa de um médico, Carlos disse, pegando o celular. Vou chamar uma ambulância. Não! Sofia gritou. Eles vão nos separar. Sempre separam. Carlos guardou o celular, entendendo o medo. Sofia, seu irmão precisa de ajuda. Ele está com febre alta e essa tosse não é normal. Ele se aproximou da menina, que ainda segurava Mateus nos braços. Eu prometo que não vou deixar ninguém separar vocês. Tem minha palavra. Os olhos de Sofia, muito mais velhos que seus 10 anos, estudaram Carlos como se pudessem enxergar sua alma. Como posso confiar? Porque eu também já estive sozinho no mundo. Carlos respondeu com uma sinceridade que surpreendeu até a ele mesmo. E sei o que é não ter ninguém para contar. Algo na voz de Carlos convenceu Sofia. Ou talvez fosse apenas o desespero diante do estado cada vez pior de Mateus. Ela assentiu lentamente. Carlos ligou para o hospital particular, onde era um dos principais doadores. Em menos de 10 minutos, uma ambulância chegou à entrada do beco. Os paramédicos trouxeram uma maca e equipamentos, tratando Mateus com cuidado e respeito, graças às instruções específicas de Carlos.
Quando colocaram Mateus na ambulância, Sofia se recusou a largar a mão do irmão. Carlos subiu com eles, fazendo um sinal para seu motorista particular, que esperava próximo, seguir para o hospital. Enquanto a ambulância cortava o trânsito da cidade, as sirenes abrindo caminho, Sofia segurava a mão de Mateus com força. O menino tinha recebido oxigênio e um soro, mas continuava com febre alta. "Vai ficar tudo bem", Sofia sussurrou para o irmão. "Prometo que vai ficar tudo bem." Então olhou para Carlos, sentado no banco oposto da ambulância. "Obrigada", ela disse simplesmente. Carlos assentiu, sentindo que algo profundo havia mudado dentro dele naquela manhã. O que começou com um pão roubado por uma menina desesperada tinha se transformado no início de uma jornada que mudaria 3 vidas para sempre. Carlos observava Mateus dormindo na cama do hospital. O monitor cardíaco emitia bips constantes que, de alguma forma, traziam conforto no silêncio do quarto. Sofia tinha finalmente adormecido numa poltrona ao lado, ainda segurando a mão do irmão, recusando-se a soltar mesmo durante o sono. Fazia 3 horas que haviam chegado ao hospital particular mais exclusivo da cidade, onde Mateus foi imediatamente atendido por uma equipe de médicos. O diagnóstico preliminar foi duro: pneumonia grave, desnutrição severa, anemia profunda e infecções nas escaras que se formaram nas pernas imóveis. Como o médico havia dito em particular a Carlos, é um milagre esse menino ainda estar vivo. O que não era milagre, Carlos sabia, era o cuidado incansável de Sofia, que sacrificou sua própria saúde e infância para manter o irmão respirando. Carlos sentou-se na outra poltrona do quarto espaçoso, observando os 2 irmãos. Em suas mãos, o celular mostrava dezenas de compromissos cancelados, reuniões com investidores, videoconferências internacionais, um almoço com o prefeito. Pela primeira vez em anos, nada disso parecia importante. Uma enfermeira entrou silenciosamente para checar os sinais vitais de Mateus. "A febre está começando a ceder", ela sussurrou para Carlos. "O antibiótico está funcionando." "E o estado geral dele?", Carlos perguntou, mantendo a voz baixa para não acordar Sofia. "Ele é forte. Crianças têm uma capacidade incrível de recuperação quando recebem o tratamento adequado." Mas ela hesitou, olhando para Sofia adormecida. "Esses 2 passaram por muito. Vão precisar de tempo." Quando a enfermeira saiu, Carlos voltou a olhar para as crianças. Havia algo neles que tocava uma parte esquecida de si mesmo. Talvez porque aos 12 anos ele também tinha experimentado o sabor amargo do abandono quando perdeu os pais num acidente e foi jogado num sistema que o via apenas como um número. A diferença era que ele tinha uma tia distante que, mesmo sem afeição verdadeira, garantiu que recebesse educação, o passaporte que eventualmente o tirou da pobreza. Essas crianças não tinham ninguém, só um ao outro. O celular de Carlos vibrou. Era Luciana, sua assistente pessoal, querendo saber se ele compareceria à reunião do conselho marcada para as 2 da tarde. Carlos respondeu com uma mensagem simples: "Cancele tudo por hoje e amanhã. Preciso que venha ao Hospital Santa Clara urgentemente. Traga roupas infantis, menina de 10, menino de 11, itens de higiene pessoal e entre em contato com a doutora Helena do departamento jurídico." Poucos minutos depois, Sofia acordou sobressaltada, o medo claro em seus olhos ao não reconhecer imediatamente onde estava. "Mateus!", ela chamou apertando a mão do irmão. "Está tudo bem", Carlos disse suavemente. "Vocês estão no hospital. Mateus está recebendo os cuidados que precisa." Sofia olhou ao redor, reconhecendo o quarto luxuoso do hospital, com equipamentos modernos e monitores piscando. Seu rosto mostrou confusão. "Por que um lugar tão caro? Não podemos pagar isso." "Não se preocupe com isso agora. Eu estou cuidando de tudo." "Por quê?" A pergunta direta e desconfiada de Sofia mostrava sua maturidade forçada. "Ninguém faz nada de graça. O que quer em troca?"
A franqueza da menina pegou Carlos de surpresa. Ele sorriu levemente, reconhecendo nela a dureza que a vida nas ruas ensina. Nada, absolutamente nada. Às vezes, as pessoas ajudam porque podem e porque é o certo a fazer. Sofia não parecia convencida. Seus olhos, muito mais velhos que seus 10 anos, estudavam Carlos com desconfiança. Já ouvi isso antes. O homem da van queria ajudar também, oferecendo doces e um lugar quente para dormir. Mateus me puxou antes que eu entrasse. Carlos sentiu um arrepio na espinha. A realidade das crianças de rua era muito mais dura do que os relatórios em sua mesa jamais poderiam mostrar. Sofia, entendo sua desconfiança. É ela que tem mantido você e seu irmão vivos. Mas juro que não quero nada além de ajudar. Talvez porque sua história me lembra um pouco a minha. Antes que Sofia pudesse questionar mais, a porta do quarto se abriu. Luciana, uma mulher na casa dos 40, sempre impecavelmente vestida e organizada, entrou carregando várias sacolas. Atrás dela, vinha uma médica de jaleco branco com um estetoscópio no pescoço. "Senhor Mendes, trouxe tudo o que pediu", Luciana disse, colocando as sacolas numa cadeira. Seus olhos observaram rapidamente a cena. O menino na cama, a menina desgrenhada na poltrona, seu patrão bilionário sem o paletó e com a camisa amassada. Para crédito dela, não demonstrou nenhuma surpresa, além de um leve arquear de sobrancelhas. "Obrigado, Luciana. Esta é Sofia." Carlos fez um gesto em direção à menina. "E aquele é Mateus, seu irmão. Dr. Rodrigues já deve ter te passado a situação médica deles." Luciana assentiu, profissional como sempre. "Sim, senhor, e como solicitado, a doutora. Helena está a caminho para discutir as questões legais." A médica se aproximou da cama, verificando os monitores. "Olá, Sofia. Sou a doutora Camila, especialista em pneumologia pediátrica. Estou cuidando do seu irmão junto com uma equipe muito boa. A febre dele já está baixando, o que é um ótimo sinal." Sofia não respondeu imediatamente, ainda processando tudo o que estava acontecendo. Finalmente olhou para a médica e perguntou: "Ele vai ficar bom?" "Vamos fazer tudo o que for possível", respondeu a médica com gentileza. "Seu irmão tem uma pneumonia grave, mas começamos o tratamento a tempo. Ele é forte e, pelo que me contaram, tem uma irmã incrível cuidando dele." Sofia olhou para Mateus, que ainda dormia sob efeito dos medicamentos. Os tubos e aparelhos conectados a ele pareciam assustadores, mas sua respiração já estava mais calma. "Posso continuar aqui com ele?" "Claro que pode", respondeu a médica. "Mas você também precisa se cuidar. Pelo que o Carlos me contou, faz tempo que você não come direito ou toma um banho quente." Como que para confirmar as palavras da médica, o estômago de Sofia roncou alto. A menina corou, abraçando a própria barriga, como se tentasse silenciá-la. "Trouxe algumas roupas para você", Luciana disse, aproximando-se com uma das sacolas. "E tem um banheiro completo ali." Ela apontou para uma porta no canto do quarto. "Que tal se refrescar enquanto a doutora Camila examina seu irmão? Prometo que avisamos se ele acordar." Sofia hesitou, olhando para Mateus como se temesse que ele pudesse desaparecer se ela desviasse o olhar. Carlos entendeu a hesitação. "Sofia, ninguém vai separar vocês dois. Tem minha palavra. Vou ficar aqui mesmo enquanto você se troca." Carlos garantiu, sentando-se onde ela pudesse vê-lo do banheiro se a porta ficasse entreaberta. Relutante, Sofia pegou a sacola e foi até o banheiro. Deixou a porta levemente aberta, desconfiada demais para se sentir segura completamente sozinha num ambiente estranho. Enquanto isso, Carlos chamou Luciana para perto. "Conseguiu falar com a doutora Helena?" "Sim, senhor. Ela está verificando quais são as opções legais. Sem documentos das crianças e com a mãe desaparecida, o procedimento padrão seria acionar o conselho tutelar", Luciana explicou em voz baixa. "E isso significaria separá-los, o que não vou permitir", Carlos respondeu com firmeza. "Precisamos de uma solução melhor."
No banheiro, Sofia encarava seu próprio reflexo no espelho, mal se reconhecendo. Seus cabelos estavam emaranhados e sujos, o rosto marcado pela vida nas ruas. As roupas novas que Luciana trouxera estavam dobradas sobre a pia. Calça jeans, camiseta, roupa íntima e até um par de tênis novos. Tudo em seu tamanho aproximado. Com mãos hesitantes, Sofia abriu a torneira da banheira. Água quente começou a encher o espaço, criando vapor que embaçou o espelho. Fazia tanto tempo que não tomava um banho quente que quase tinha esquecido a sensação. Tirou as roupas sujas, deixando-as num canto, e entrou na água morna. Sentindo os músculos tensionados começarem a relaxar pela primeira vez em meses. Enquanto se lavava com o sabonete perfumado, lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio momentâneo e de toda a atenção acumulada finalmente encontrando uma válvula de escape. Por alguns minutos, permitiu-se ser apenas uma criança de 10 anos, cansada e assustada. No quarto, a doutora Camila terminava de examinar Mateus. Os pulmões ainda estão bastante comprometidos, mas ele está respondendo bem aos antibióticos. O problema maior são as escaras nas pernas e a desnutrição severa. Vai ser um processo de recuperação lento. Quanto tempo ele precisará ficar internado? Perguntou Carlos. Pelo menos 2 semanas, talvez mais. Depois disso, ele precisará de cuidados contínuos, fisioterapia respiratória, tratamento para as escaras, acompanhamento nutricional. Carlos assentiu, fazendo anotações mentais. Providencie tudo o que for necessário. A melhor equipe, os melhores equipamentos. Senhor, a médica hesitou. Entendo seu desejo de ajudar, mas esses casos complexos geralmente são encaminhados para o sistema público depois da estabilização. Há protocolos e... Doutora! Carlos a interrompeu, sua voz calma, mas firme. Com todo respeito aos protocolos, essas crianças não vão para lugar nenhum, exceto para o melhor tratamento possível. Se houver qualquer questão administrativa, dirija-se à administração do hospital e mencione meu nome. Tenho certeza que encontrarão uma solução. A médica assentiu, entendendo perfeitamente. Como um dos maiores doadores do hospital, Carlos Mendes raramente encontrava resistência a seus pedidos. Nesse momento, Mateus começou a se mexer na cama, seus olhos se abrindo lentamente. Confuso, olhou ao redor, pânico crescendo em seu rosto ao não reconhecer o ambiente. Sofia, ele chamou com voz fraca. Sofia! Calma, Mateus. Carlos se aproximou rapidamente da cama. Sua irmã está tomando banho. Ela está bem e volta já, prometo. Mateus encarou Carlos, reconhecimento passando por seu rosto. Você... da padaria? Isso mesmo. Meu nome é Carlos. Vocês estão no hospital agora. Os médicos estão cuidando de você. Os olhos de Mateus se encheram de lágrimas. Eu não queria dar trabalho. A Sofia já faz tudo sozinha por minha culpa. Carlos sentiu um nó na garganta diante da preocupação do menino, mesmo em seu estado debilitado. Mateus, você não está dando trabalho. E sua irmã é incrível, mas ela não deveria ter que fazer tudo sozinha. Crianças deveriam ser apenas crianças. A porta do banheiro se abriu e Sofia saiu, vestida com as roupas novas, cabelo molhado e rosto limpo. Parecia outra pessoa, mais jovem, mais vulnerável, mais próxima da criança que realmente era. Mateus! Ela exclamou ao ver o irmão acordado, correndo para o lado da cama. Como você está se sentindo? Mateus sorriu fracamente ao ver a irmã. Melhor. Você está bonita, Sofia. Sofia corou, ajeitando a camiseta nova. Esse homem comprou roupas pra gente e está pagando o hospital também. Mateus olhou para Carlos, que permanecia ao lado da cama. Por quê? A gente não tem como pagar. Não precisa pagar. Carlos respondeu simplesmente. Algumas coisas na vida não são sobre dinheiro. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Luciana entrou acompanhada de uma mulher de meia-idade, usando um terno discreto e carregando uma pasta. Sr. Mendes, esta é a doutora Helena Martinez.
do nosso departamento jurídico. Obrigado por vir tão rapidamente, Helena. Carlos cumprimentou-a. Então, virou-se para as crianças. Sofia, Mateus, preciso conversar com a doutora Helena sobre algumas questões legais para garantir que vocês possam ficar juntos e receber toda a ajuda necessária. Tudo bem? Sofia assumiu imediatamente uma postura defensiva. Vão mandar a gente para o orfanato? Eu não vou deixar separarem a gente. É exatamente o que estamos tentando evitar, Carlos explicou pacientemente. Mas para isso, precisamos entender melhor a situação de vocês. Podem nos contar mais sobre o que aconteceu com sua família? Sofia olhou para Mateus, como se buscasse aprovação. O menino assentiu levemente. Ela respirou fundo e começou. Nossa mãe se chama Regina Santos. Ela sempre teve problemas com coisas que faziam ela ficar estranha. Sofia estava claramente tentando evitar dizer drogas na frente do irmão, mesmo que Mateus certamente soubesse. A gente morava num quarto alugado nos fundos de uma casa. Era pequeno, mas dava para todo mundo. E seu pai? Perguntou Helena gentilmente. Nunca conhecemos, Mateus respondeu. Mãe dizia que foi embora antes de eu nascer, Sofia continuou. Ano passado, eu estava na escola e o Mateus brincando na calçada perto de casa. Um carro passou muito rápido e sua voz falhou. Ele não viu o Mateus, atropelou e foi embora. Mateus pegou a mão da irmã, como se ele é quem estivesse confortando-a, não o contrário. Os médicos do hospital público disseram que eu não ia mais andar. Quando voltamos para casa, mãe começou a ficar cada vez mais tempo fora. Dizia que precisava trabalhar, mas voltava esquisita. Ela não aguentou, Sofia disse com uma mistura de raiva e tristeza. Um dia saiu para comprar cigarro e não voltou mais. Esperamos 3 dias, mas ela não apareceu. Depois o dono da casa veio cobrar o aluguel atrasado. Quando viu que estávamos sozinhos, nos mandou embora. E quanto tempo faz isso? Perguntou Helena, tomando notas. 2 meses, eu acho, Sofia respondeu. No começo, a gente ficou na casa de uma vizinha, mas o marido dela não queria a gente lá. Depois ficamos embaixo do viaduto, mas era perigoso. Aí encontramos aquele cantinho na praça. Carlos ouvia tudo em silêncio, sentindo uma raiva crescente da mãe, que abandonou os filhos, e do sistema que permitiu que 2 crianças vivessem nas ruas por tanto tempo sem que ninguém interviesse. Vocês têm algum outro parente, avós, tios? Perguntou Helena. Sofia balançou a cabeça. Mãe dizia que a avó dela morreu faz tempo. Nunca conhecemos mais ninguém da família. Helena fez mais algumas anotações e então olhou para Carlos. Posso falar com o senhor em particular por um momento? Carlos assentiu. Sofia, Mateus, vamos conversar ali fora rapidinho. Luciana vai ficar com vocês, tudo bem? Sofia não parecia feliz com a ideia, mas concordou relutantemente. Carlos e Helena saíram para o corredor do hospital. Qual é a situação legal, Helena? Carlos perguntou assim que a porta se fechou. Complicada, a advogada respondeu sinceramente. Sem documentos das crianças, sem contato com a mãe e sem outros parentes, o procedimento padrão seria acionar o conselho tutelar. As crianças seriam encaminhadas para um abrigo temporário, enquanto a justiça decide o que fazer. E eles seriam separados, Carlos concluiu. Muito provavelmente. Abrigos raramente conseguem manter irmãos juntos, especialmente quando um deles tem necessidades especiais, como Mateus. Carlos passou a mão pelo cabelo, frustrado. Isso não é uma opção. Não depois de tudo que eles passaram para ficar juntos. Helena hesitou antes de continuar. Há uma possibilidade. O senhor poderia solicitar a guarda provisória deles. Carlos a encarou surpreso. Eu, Helena, sou solteiro, trabalho mais de 12 horas por dia. Como poderia cuidar de 2 crianças, uma delas com necessidades especiais? Com seus recursos, poderia contratar uma equipe dedicada, enfermeiros para Mateus, tutores, acompanhantes. O importante é que, com sua influência e condição financeira,
teria muito mais chances de mantê-los juntos do que se eles entrarem no sistema. Carlos ficou em silêncio, considerando as implicações. Não era algo que tinha planejado, tornar-se responsável por 2 crianças da noite para o dia. Sua vida era meticulosamente organizada, previsível, controlada. Isso mudaria tudo. E se encontrarmos a mãe? Ele perguntou. Dependendo da situação dela, ela poderia reassumir a guarda, com acompanhamento dos serviços sociais. Ou se for comprovado que ela não tem condições, o processo de destituição do poder familiar seria iniciado. Carlos olhou pela janelinha da porta do quarto. Lá dentro, Sofia estava sentada na beirada da cama de Mateus, mostrando para ele as novas roupas que ganhara. Pela primeira vez desde que os conheceu, ela sorria como a criança que era. Vamos encontrar a mãe, decidiu Carlos. Mas enquanto isso, prepare os documentos para a guarda provisória. Não vou deixar essas crianças entrarem no sistema. Helena assentiu. Vou iniciar o processo imediatamente. Vou precisar de um comprovante de residência e seus documentos pessoais. Luciana providenciará tudo, Carlos garantiu. E Helena, contrate os melhores investigadores particulares para localizar Regina Santos. Quero saber exatamente em que condições ela está e por que abandonou os filhos. Quando voltaram para o quarto, Sofia os observava com desconfiança evidente. O que vocês decidiram sobre a gente? Carlos se aproximou da cama. Sofia, Mateus, quero propor algo para vocês. Enquanto procuramos por sua mãe, vocês poderiam ficar sob minha guarda. Isso significa que ficariam na minha casa, receberiam todo o tratamento médico necessário e, mais importante, ficariam juntos. O que acham disso? Os irmãos se entreolharam, claramente pegos de surpresa. Na sua casa? Perguntou Mateus. Tipo, morar lá? Exatamente, confirmou Carlos. Tenho espaço mais que suficiente e podemos adaptar tudo para suas necessidades, Mateus. Por que faria isso por nós? Sofia perguntou, ainda desconfiada. Carlos considerou várias respostas. Falar sobre responsabilidade social, sobre se identificar com a história deles, sobre como seu dinheiro poderia finalmente servir a um propósito maior. Mas optou pela verdade mais simples. Porque ninguém fez isso por mim quando eu precisei, ele respondeu suavemente. E porque vocês dois merecem uma chance melhor do que a vida lhes deu até agora. Sofia olhou para o irmão, uma conversa silenciosa parecendo passar entre eles. Finalmente, Mateus falou. A gente aceita. Mas se nossa mãe voltar, se sua mãe voltar e estiver em condições de cuidar de vocês, respeitaremos isso. Carlos garantiu, embora intimamente duvidasse que uma mãe que abandona os filhos na rua merecesse uma segunda chance. Sofia estendeu a mão, como se estivesse fechando um acordo de negócios. Combinado então, mas promete que não vai separar a gente? Carlos apertou a pequena mão com seriedade. Prometo, vocês ficam juntos, não importa o que aconteça. Pela primeira vez desde que se conheceram, um sorriso genuíno iluminou o rosto de Sofia. Não era um sorriso completo. Carregava muitas cicatrizes para isso. Mas era um começo. Um primeiro raio de esperança após a longa noite que tinha sido a vida deles. Naquele momento, Carlos soube que tinha feito a escolha certa, mesmo que fosse mudar sua vida para sempre. 2 semanas se passaram desde que Mateus foi internado. O garoto respondia bem ao tratamento, mas ainda estava longe de receber alta. Carlos vinha todos os dias, alternando entre o hospital e seu escritório, algo impensável em sua rotina anterior. Sofia, por sua vez, não saiu do hospital nem por um instante, dormindo na poltrona ao lado da cama do irmão, apesar dos esforços de Carlos para convencê-la a descansar em sua casa. Naquela manhã de quinta-feira, Carlos chegou mais cedo que o habitual. Trazia consigo uma pasta com documentos e uma expressão séria que escondia a ansiedade. Encontrou Sofia acordada, lendo um livro que Luciana havia trazido no dia anterior.
Bom dia, Sofia, cumprimentou Carlos, colocando a pasta sobre a mesa auxiliar. Como Mateus passou a noite? Sofia levantou os olhos do livro. Mesmo após 2 semanas de alimentação adequada e cuidados, ela ainda tinha olheiras profundas, testemunho dos meses vividos na rua e da preocupação constante com o irmão. Ele dormiu bem. A enfermeira disse que a febre não voltou desde anteontem, respondeu, marcando a página do livro. Era um romance juvenil sobre uma garota que descobria poderes mágicos. Fantasia pura, tão distante da realidade crua que Sofia conhecia que quase parecia ridículo. Ainda assim, era uma bela fuga momentânea. Carlos se aproximou da cama onde Mateus ainda dormia. O menino estava visivelmente melhor, as bochechas antes afundadas começavam a ganhar cor, e a respiração, antes laboriosa, agora fluía mais tranquila. Os médicos haviam removido o oxigênio suplementar há 3 dias, um sinal positivo de recuperação. Precisamos conversar, Carlos disse finalmente, sentando-se na cadeira próxima à poltrona de Sofia. Sobre o que acontece quando Mateus tiver alta. Sofia imediatamente ficou tensa, abandonando o livro no colo. Achei que já tínhamos conversado sobre isso. A gente vai ficar na sua casa, certo? Foi o que combinou. E vão, Carlos garantiu rapidamente, notando o medo nos olhos da menina. Mas há complicações, questões legais que precisamos resolver. Que tipo de questões? Sofia perguntou, agora completamente alerta. Carlos escolheu as palavras com cuidado. A juíza concedeu a guarda provisória como esperávamos, mas ela quer conhecer vocês pessoalmente. E também encontramos sua mãe. O impacto da última frase foi visível no rosto de Sofia. Seus olhos se arregalaram e ela agarrou os braços da poltrona com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Onde? Foi tudo o que conseguiu dizer. Carlos suspirou. Havia temido esta conversa desde que recebeu o relatório dos investigadores 3 dias antes. Ela está em uma clínica de reabilitação. Aparentemente, após abandonar vocês, ela teve uma overdose e foi internada. Sofia absorveu a informação em silêncio. Seu rosto, geralmente tão expressivo, tornou-se uma máscara ilegível. Por fim, perguntou, ela vai nos levar embora? A pergunta surpreendeu Carlos. Esperava raiva, tristeza, talvez até esperança, mas não este medo palpável de ser levada embora pela própria mãe. Não, Sofia. Sua mãe está internada compulsoriamente. Mesmo quando sair, precisará provar à justiça que está apta a cuidar de vocês, e isso pode levar muito tempo. Carlos fez uma pausa, incerto se deveria continuar. Na verdade, ela disse que prefere que vocês fiquem com alguém que possa dar o tratamento que Mateus precisa. Ela não nos quer. Sofia traduziu com uma objetividade que partiu o coração de Carlos. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Sofia, sua mãe tem problemas sérios. Vícios são doenças que... Eu sei o que são vícios, Sofia interrompeu, sua voz subitamente adulta e dura. Vi o que as drogas fizeram com ela. Vi quando ela vendeu nosso fogão para comprar mais. Vi quando ela deixou Mateus sem os remédios porque gastou o dinheiro em porcaria. Ela olhou para o irmão que dormia, aparentemente inocente à conversa que acontecia. Não me importo que ela não nos queira. Só quero saber se vamos ficar juntos. Carlos sentiu um nó na garganta. Como explicar a uma criança de 10 anos as complexidades do sistema de adoção e guarda? É isso que vamos discutir com a juíza. Meus advogados estão preparando tudo para que eu possa ter a guarda permanente de vocês dois. Ele hesitou antes de continuar, mas a juíza também quer saber o que vocês desejam. Especialmente você, Sofia, que é mais velha. Sofia olhou para Carlos com uma intensidade desconcertante. Quero ficar com Mateus, só isso. E você confia em mim para cuidar de vocês dois? A pergunta pairou no ar por um momento. Sofia estudou o homem à sua frente. O terno caro, o relógio que provavelmente custava mais que tudo que ela já tinha possuído na vida. O cabelo perfeitamente cortado.
Mas também viu algo nos olhos dele, algo que reconhecia de suas próprias experiências, a sombra de quem conheceu a solidão e o abandono. Você pode ter deixado a pobreza para trás, mas ela nunca saiu completamente de você, não é? Sofia perguntou, surpreendendo Carlos com sua percepção. É por isso que está nos ajudando. Você se vê em nós. Carlos sempre se orgulhou de sua capacidade de manter a compostura em qualquer situação. Negociações difíceis, confrontos com investidores, crises na empresa. Mas naquele momento, diante da sabedoria crua daquela criança de rua, sentiu os olhos marejarem. Sim, admitiu simplesmente. Quando tinha 12 anos, perdi meus pais. Fiquei sozinho, sem ninguém que realmente se importasse. A diferença é que tive oportunidades que muitas crianças não têm. Ele fez uma pausa, escolhendo as próximas palavras. E agora percebo que todo esse sucesso, todo esse dinheiro, para que serve se não posso usá-lo para fazer diferença na vida de alguém? Sofia permaneceu em silêncio, processando as palavras. Finalmente, ela estendeu a mão pequena, com calos nas palmas de empurrar a cadeira de rodas improvisada do irmão por tanto tempo. Trato feito, então. A gente fica com você, você fica com a gente. Carlos apertou a mão dela, selando um pacto que ia muito além de documentos legais e audiências judiciais. Era um compromisso entre dois sobreviventes que reconheciam na dor um ao do outro. Sofia! A voz sonolenta de Mateus interrompeu o momento. O menino havia acordado e olhava confuso para os dois. Bom dia, dorminhoco. Sofia sorriu instantaneamente, voltando ao seu papel de irmã protetora. Como você está se sentindo? Mateus se espreguiçou cuidadosamente, ainda limitado pelos tubos e acessos venosos. Com fome. Acho que isso é bom, né? Carlos riu, aliviado pela quebra da tensão. É ótimo. Vou pedir para trazerem um café da manhã reforçado para vocês dois. Enquanto Carlos saía para falar com a enfermeira, Mateus olhou intrigado para Sofia. Vocês estavam falando da nossa mãe? Ouvi quando acordei. Sofia hesitou. Sempre tentou proteger Mateus de verdades dolorosas, mas cada vez ficava mais difícil esconder a realidade. Sim, o Carlos encontrou ela. Está numa clínica, sabe? Para tratar o problema dela. Mateus assentiu lentamente. Apesar de sua idade, entendia mais do que Sofia imaginava. Ela não vai voltar pra gente, né? Não, Sofia confirmou, segurando a mão do irmão. Mas não faz mal. Nós vamos ficar com o Carlos. Ele vai cuidar da gente. Você confia nele? Mateus perguntou, seus olhos buscando os da irmã. Sofia pensou por um momento antes de responder. Confio. Ele é como a gente, Mateus. Só que teve mais sorte na vida. O menino pareceu aceitar essa explicação, recostando-se nos travesseiros. Acha que a casa dele tem rampa? Para minha cadeira, sabe? Se não tiver, ele vai construir uma. Sofia garantiu com uma confiança que surpreendeu a si mesma. Nas semanas seguintes, o plano começou a se concretizar. Carlos contratou uma equipe para adaptar sua mansão às necessidades de Mateus. Rampas, barras de apoio, um elevador entre os andares e até mesmo uma piscina aquecida para a fisioterapia. Enquanto isso, Mateus continuava seu tratamento no hospital, melhorando a cada dia. Sofia finalmente concordou em visitar a casa para ajudar nas adaptações do quarto deles. Quando Carlos a levou pela primeira vez, a menina ficou em silêncio absoluto durante todo o trajeto. O carro atravessou os portões de uma propriedade enorme, com jardins impecáveis e uma casa que mais parecia um palácio aos olhos dela. É muito grande, foi tudo que conseguiu dizer quando desceu do carro. Carlos sorriu, entendendo o choque. Vamos fazer um tour? Você pode escolher qual quarto preferem. A casa tinha 6 quartos, todos espaçosos e luxuosos. Sofia caminhava pelos corredores como se estivesse em um museu, com medo de tocar qualquer coisa. Quando chegaram a um quarto amplo com grandes janelas voltadas para o jardim e uma porta que se abria para uma varanda, ela parou.
Esse tem vista para o nascer do sol, explicou Carlos. E podemos adaptar para que a cadeira de Mateus passe facilmente para a varanda. O que acha? Sofia não respondeu imediatamente. Aproximou-se da janela, olhando para o jardim bem cuidado lá embaixo. Mateus adora árvores, disse finalmente. Ele costumava subir nelas antes do acidente. Carlos se juntou a ela na janela. Podemos plantar mais árvores frutíferas e talvez construir uma casa na árvore acessível, com elevador. O que acha? Sofia o olhou com espanto. Isso existe? Se não existe, vamos inventar, Carlos respondeu com um sorriso. Tecnologia existe para resolver problemas, não é? Esse é meu trabalho. Pela primeira vez, Sofia permitiu-se sonhar com possibilidades além da sobrevivência diária. Seria legal ter um lugar só nosso lá fora, um refúgio, sabe? Carlos assentiu, entendendo perfeitamente. Todo mundo precisa de um refúgio. Enquanto percorriam o resto da casa, Sofia foi ficando mais à vontade, até mesmo fazendo perguntas e sugestões. Mateus vai precisar de uma mesa adaptada para estudar, comentou ao verem o escritório de Carlos. E talvez possamos ter livros aqui, ele sempre quis ler mais. Teremos uma biblioteca inteira, garantiu Carlos. E professores particulares até que estejam prontos para voltar à escola. Na cozinha espaçosa e moderna, Sofia parou, tocando o balcão de mármore com reverência. Minha mãe cozinhava bem. Antes de, você sabe, ela me ensinou algumas coisas. Você gosta de cozinhar? Perguntou Carlos, interessado. Sofia deu de ombros, mas seus olhos brilhavam. Nunca tive chance de fazer muita coisa, mas gostava de ajudar. Bem, Marta, nossa cozinheira adoraria uma assistente, Carlos sorriu. Mas só se você quiser. Você não precisa trabalhar, Sofia. Seu trabalho agora é ser criança. A frase soou estranha aos ouvidos de Sofia. Ser criança? Ela mal se lembrava de como era isso. Desde que Mateus ficou na cadeira de rodas, sua infância tinha acabado. De volta ao hospital naquela noite, Sofia contou tudo para Mateus, animada como há muito não ficava. O quarto é enorme, Mateus. Cabe sua cama, a minha, e ainda sobra espaço para brincar. Mateus ouvia tudo com olhos brilhantes. E tem elevador mesmo, para eu subir e descer? Sim, e o Carlos falou que vai construir uma casa na árvore com elevador também, para você poder subir. O menino sorriu, imaginando as possibilidades. Então, seu sorriso vacilou. Sofia, e se a gente não se adaptar? E se ele se cansar da gente? A mesma preocupação tinha passado pela cabeça de Sofia dezenas de vezes. Não sei, Mateus, mas acho que ele não é desse tipo. E mesmo se for, a gente já sobreviveu na rua, não foi? Podemos sobreviver a qualquer coisa desde que estejamos juntos. Mateus segurou a mão da irmã. Obrigado por nunca me abandonar, Sofia. Somos uma equipe, lembra? Sempre. Na semana seguinte, a grande mudança aconteceu. Mateus recebeu alta do hospital, embora ainda precisasse de visitas regulares para fisioterapia e acompanhamento. Carlos chegou cedo, trazendo roupas novas para o menino e uma cadeira de rodas motorizada que surpreendeu a todos. É para mim? Perguntou Mateus, incrédulo, olhando para o equipamento moderno que parecia saído de um filme de ficção científica. Claro, Carlos sorriu. Não é qualquer cadeira. Foi desenvolvida pela divisão de tecnologias assistivas da minha empresa. Ela responde a comandos de voz e tem uma bateria que dura o dia todo. E olha só, ele pressionou um botão e o assento começou a se elevar lentamente. Você pode ajustar a altura para conversar com pessoas de pé, alcançar objetos e muito mais. Mateus olhava fascinado, enquanto Sofia permanecia em silêncio, lutando contra as lágrimas. Para quem passou a vida empurrando uma cadeira feita de restos, aquilo parecia um milagre. A transferência do hospital para a casa de Carlos foi cheia de expectativas.
No caminho, em uma van especialmente adaptada, Mateus não parava de fazer perguntas sobre a nova casa, enquanto Sofia observava a cidade passar pela janela, ainda processando todas as mudanças. Quando chegaram, foram recebidos por uma pequena equipe que Carlos havia contratado. Marta, a cozinheira, João, o motorista, Dona Teresa, a governanta, e Cláudia, enfermeira especializada que ajudaria nos cuidados diários com Mateus. Bem-vindos à sua nova casa, Carlos disse simplesmente enquanto as portas duplas da mansão se abriam. Os próximos dias foram de adaptação. Sofia, acostumada a dormir sempre alerta, acordava várias vezes durante a noite, verificando se Mateus estava bem. O menino, por sua vez, tinha dificuldade para se acostumar com tanto espaço e conforto. É estranho, ele comentou no terceiro dia, enquanto tomava um café da manhã na espaçosa varanda. Não consigo acreditar que isso é real. Sei como se sente, Carlos respondeu, tomando um gole de café. Quando comprei esta casa, passei semanas dormindo no sofá. O quarto parecia grande demais, silencioso demais. Sofia, que mexia distraidamente em sua tigela de cereais, levantou os olhos. Você também veio de baixo? Como a gente? Carlos assentiu. Não tão difícil quanto vocês, mas sim conhecia a pobreza. Meu pai era mecânico, minha mãe faxineira. Vivíamos em um apartamento pequeno, mas nunca passamos fome. Ele fez uma pausa, perdido em memórias. Quando eles morreram, fui morar com uma tia que não me queria lá. Ela me colocou em um bom colégio apenas para se livrar de mim durante o dia. Foi esse colégio que mudou sua vida? Perguntou Mateus, interessado. Carlos sorriu. De certa forma. Estudei muito, consegui uma bolsa na universidade. Criei meu primeiro programa de computador aos 19 anos. O resto, como dizem, é história. E sua tia? Sofia perguntou, sempre pragmática. Ela tenta falar com você agora que você é rico? A pergunta, tão direta, fez Carlos rir. Tentou no início, mas entendi logo que ela só queria dinheiro, não uma relação real. Sofia assentiu, compreendendo perfeitamente. É o que nossa mãe faria. Se soubesse onde estamos. Falando nisso, Carlos hesitou, incerto se deveria continuar. Tenho novidades sobre ela. Os médicos acham que ela pode receber visitas em algumas semanas. Vocês gostariam de vê-la? O silêncio caiu pesado sobre a mesa. Mateus olhou para Sofia, como sempre fazia quando precisava de orientação. A menina largou a colher, seu apetite subitamente desaparecido. Não sei, ela respondeu honestamente. Parte de mim quer gritar com ela, perguntar como pôde nos abandonar. Outra parte ainda sente falta dela, da mãe que ela era antes. E você, Mateus? Perguntou Carlos gentilmente. O menino mordeu o lábio pensativo. Quero ver se ela está melhor, só isso. Carlos assentiu, respeitando a complexidade dos sentimentos deles. Não precisam decidir agora. E qualquer que seja a decisão, vou apoiá-los. Naquela tarde, enquanto Mateus fazia fisioterapia na piscina com a terapeuta que vinha 3 vezes por semana, Sofia encontrou Carlos em seu escritório em casa, trabalhando em alguns documentos. Posso entrar? Ela perguntou, parada na porta. Claro. Carlos sorriu, afastando o laptop. O que foi? Sofia entrou hesitante, olhando ao redor para as estantes de livros e os quadros nas paredes. Queria te perguntar uma coisa, sobre escola. O que quer saber? Quando vamos começar? Eu e Mateus perdemos muitas aulas. Ele nem terminou o 4º ano e eu mal comecei o 5º. Carlos indicou uma cadeira para ela sentar. Estava esperando que se adaptassem primeiro, mas já que perguntou, tenho algumas opções para conversarmos. Poderíamos contratar professores particulares para colocá-los em dia. E depois vocês frequentariam uma escola regular. Ou, se preferirem, podem continuar com o ensino domiciliar. Sofia pensou por um momento. Quero ir para uma escola de verdade. E acho que o Mateus também ia gostar. Mas ela hesitou. E se zombarem dele? Da cadeira?
Existem escolas inclusivas preparadas para receber alunos com necessidades especiais. Carlos explicou. E quanto a bullying, infelizmente crianças podem ser cruéis, mas tenho certeza que Mateus tem a melhor defensora possível. Ele sorriu para Sofia. A menina ruborizou levemente com o elogio. Não tenho medo de brigar por ele. Sei disso, mas talvez com o tempo vocês possam aprender que nem todas as batalhas precisam ser lutadas sozinhos. Sofia assentiu, digerindo as palavras. Tem mais uma coisa. O que foi? Eu queria estudar medicina, algum dia. As palavras saíram quase num sussurro, como se expressasse um sonho proibido. Para ajudar pessoas como o Mateus. Carlos se recostou na cadeira, sentindo uma onda de orgulho que o pegou de surpresa. Sofia, isso é maravilhoso e absolutamente possível. Mesmo? É muito caro, não é? É, mas isso não é problema para nós. Se você estudar, se dedicar, poderá ser o que quiser. Médica, cientista, engenheira, advogada. Ele fez um gesto abrangente. O mundo será seu. Os olhos de Sofia brilharam com algo que Carlos nunca tinha visto nela antes. Esperança pura, sem reservas. Obrigada, ela disse simplesmente, levantando-se. Vou ver como o Mateus está indo na piscina. Quando ela saiu, Carlos voltou sua atenção aos documentos à sua frente. Os papéis da guarda definitiva que seria discutida na próxima audiência judicial. Olhando para a assinatura em branco onde seu nome deveria ir, ele soube que aquela decisão impulsiva de ajudar duas crianças abandonadas tinha se transformado na coisa mais significativa que já fizera na vida. No canto do escritório, uma foto emoldurada mostrava seus pais, jovens e sorridentes, segurando-o ainda bebê. Acho que vocês aprovariam, murmurou para a imagem. Finalmente estou fazendo algo que importa. A casa que antes parecia fria e vazia para Carlos, agora transbordava de vida. Depois de 3 meses morando juntos, os espaços que antes ecoavam com silêncio, agora ressoavam com as risadas de Mateus e as conversas animadas de Sofia. A mansão havia se transformado num verdadeiro lar. Naquela manhã de sábado, Carlos tomava café observando pela janela da cozinha, enquanto Mateus experimentava a casa na árvore recém-construída. Um sistema de elevador especial permitia que a cadeira de rodas subisse até a plataforma elevada, construída entre os galhos de um carvalho centenário. O rosto do menino brilhava de alegria enquanto explorava seu novo domínio, chamando Sofia para ver a vista do alto. Nunca pensei que veria Mateus em cima de uma árvore novamente, comentou Cláudia, a enfermeira, entrando na cozinha. Aquele elevador foi uma ideia genial. Carlos sorriu, sentindo uma satisfação que nenhuma aquisição empresarial jamais proporcionara. A ideia foi dele, na verdade. Mencionou que sentia falta de subir em árvores como fazia antes do acidente. O resto foi só engenharia. Engenharia e uma pequena fortuna, pensou Carlos, mas não mencionou isso. O custo não importava. O que valia era ver aquele sorriso no rosto de Mateus. Um sorriso que estava se tornando cada vez mais frequente. Aliás, Cláudia continuou, os resultados dos últimos exames chegaram ontem à noite. O doutor Rodrigues ligou. Carlos imediatamente ficou alerta. E então... É surpreendente, a enfermeira sorriu. A recuperação muscular está progredindo melhor que o esperado. Não quero criar falsas esperanças, mas o doutor mencionou a possibilidade de Mateus recuperar algum movimento nas pernas com terapia intensiva. A notícia era melhor do que Carlos poderia esperar. Quando conheceu as crianças, os médicos haviam sido categóricos sobre a irreversibilidade da condição de Mateus. Mas com tratamento adequado, alimentação balanceada e uma equipe de especialistas, o prognóstico começava a mudar. Não vamos contar a eles ainda, Carlos decidiu. Não até termos certeza, principalmente para Sofia. Ela protege tanto o irmão que qualquer esperança quebrada seria devastadora. Cláudia concordou. Sábio, mas o doutor Rodrigues quer aumentar as sessões de fisioterapia para 5 vezes por semana. Como vamos explicar isso?
Diremos que é parte da rotina de fortalecimento. Sofia é esperta, mas não questionará se vier como recomendação médica. A conversa foi interrompida pela entrada barulhenta de Sofia e Mateus na cozinha. O menino vinha na frente, sua cadeira de rodas motorizada mais silenciosa que o entusiasmo de sua voz. Carlos, a vista lá de cima é incrível. Dá para ver a cidade inteira, exclamou Mateus, seus olhos brilhando de excitação. Sofia vinha logo atrás, o cabelo antes maltratado, agora saudável e preso num rabo de cavalo. Nos últimos meses, ela florescera tanto quanto o irmão, embora ainda mantivesse aquela seriedade prematura nos olhos. Não é toda a cidade exagerado? Ela corrigiu o irmão com um sorriso carinhoso. Mas dá para ver longe. E tem passarinhos fazendo ninho por perto. Carlos sorriu para os dois. Que bom que gostaram. Estávamos justamente falando sobre a agenda da próxima semana. Mateus, o Dr. Rodrigues quer aumentar suas sessões de fisioterapia. O sorriso do menino vacilou por um momento. Mas, já faço 3 vezes por semana. Serão 5 agora, parte do protocolo de fortalecimento. Carlos explicou, usando a justificativa que havia acabado de criar com Cláudia. Sofia imediatamente ficou preocupada. Por quê? Tem algo errado? Pelo contrário, Cláudia interveio suavemente. Ele está respondendo tão bem que o médico quer intensificar o tratamento. É uma boa notícia. Sofia não parecia totalmente convencida, mas assentiu. Nos últimos meses, ela aprendera a confiar um pouco mais nos adultos ao seu redor, embora ainda mantivesse aquela vigilância constante sobre tudo que dizia respeito ao irmão. E você, Sofia, como estão os estudos? Perguntou Carlos, mudando de assunto. O rosto da menina se iluminou. Terminei todos os módulos de ciências que a professora Helena passou. Ela disse que estou quase pronta para entrar no 7º ano em setembro. O progresso educacional de Sofia era outro pequeno milagre. Quando começaram com as aulas particulares, descobriram que, apesar dos anos de educação intermitente, a menina tinha uma inteligência aguçada e uma sede de conhecimento impressionante. Com dedicação intensiva, ela estava rapidamente recuperando o tempo perdido. E já decidiu para qual escola vocês irão? Perguntou Cláudia, colocando um copo de suco de laranja na frente de Mateus. Sofia e Mateus trocaram olhares. Era um assunto que vinha sendo discutido nas últimas semanas. A escolha entre continuar com educação domiciliar ou frequentar uma escola regular. Acho que queremos tentar a escola, Sofia respondeu, surpreendendo Carlos. Até recentemente, ela resistia à ideia de se separar do irmão durante o dia. A Rainbow Academy. Visitamos semana passada com o Carlos. Eles têm estrutura completa para a acessibilidade e um programa de inclusão muito bom. E o melhor laboratório de ciências da cidade, acrescentou Mateus animadamente. A professora de lá disse que faço parte do clube de robótica se eu quiser. Carlos sentiu um calor no peito. Lembrava-se bem daquela visita à escola. Como Sofia inspecionou meticulosamente cada rampa, cada banheiro adaptado, cada política de inclusão antes de considerar a possibilidade. Como questionou diretamente o diretor sobre os procedimentos anti-bullying e as medidas de emergência para alunos com deficiência. Uma mãe ursa protegendo sua cria não seria mais feroz ou meticulosa. Fico feliz que tenham gostado, disse Carlos. Podemos fazer a matrícula na segunda-feira, se estiverem realmente decididos. Estamos, Sofia confirmou com aquela determinação que Carlos aprendera a admirar. É hora de tentarmos uma vida normal. Normal. A palavra pairou no ar como uma promessa. Para crianças que haviam dormido em papelões encharcados e roubado pão para sobreviver, a normalidade era um luxo quase inimaginável. Após o café da manhã, Carlos retirou-se para seu escritório para resolver alguns assuntos pendentes da empresa. Embora continuasse sendo o CEO, ele havia reduzido drasticamente sua carga horária nos últimos meses,
delegando mais responsabilidades e trabalhando remotamente sempre que possível. Seus acionistas não estavam inteiramente satisfeitos com a mudança, mas os resultados continuavam sólidos, e isso era o que importava no final. Estava revisando alguns relatórios quando ouviu uma batida na porta. "Pode entrar", respondeu, esperando que fosse Luciana com os documentos que havia solicitado mais cedo. Para sua surpresa, foi Sofia quem abriu a porta. A menina raramente o procurava no escritório, respeitando seu espaço de trabalho com uma maturidade surpreendente para sua idade. "Posso falar com você um minuto?" ela perguntou, parada na soleira da porta, segurando um envelope na mão. "Claro", Carlos respondeu, afastando o laptop e indicando a cadeira à sua frente. "Aconteceu alguma coisa?" Sofia entrou e sentou-se na beirada da cadeira, como se estivesse pronta para levantar e fugir a qualquer momento. Um hábito que ainda não tinha perdido completamente. "Recebi uma carta. Da minha mãe." Carlos não conseguiu esconder a surpresa. Regina Santos, a mãe das crianças, estava na terceira fase de seu programa de reabilitação. Nos últimos meses, ele havia recebido relatórios regulares sobre seu progresso, mas até onde sabia, ela não havia tentado contato direto com as crianças. "Como você recebeu isso?" perguntou, mantendo o tom neutro. Ela mandou para a assistente social, que entregou para a Dr. Helena, que me deu hoje de manhã quando veio trazer os papéis da matrícula, Sofia explicou. Seus dedos apertavam o envelope ainda fechado. "Não mostrei para o Mateus ainda." Carlos assentiu, entendendo a preocupação dela. "Quer que eu leia primeiro?" Sofia balançou a cabeça. "Não, queria só... não sei, talvez você ficar aqui enquanto eu leio?" O pedido, com toda sua vulnerabilidade exposta, tocou Carlos profundamente. Nos primeiros meses, Sofia mal conseguia pedir ajuda para qualquer coisa, insistindo em resolver tudo sozinha. Este simples pedido para ter sua companhia representava um enorme avanço na confiança entre eles. "Claro", ele respondeu suavemente. "Estou aqui." Sofia olhou para o envelope por mais um momento antes de abri-lo cuidadosamente. Dentro havia 2 folhas de papel, uma carta escrita à mão e o que parecia ser um desenho feito com lápis de cor. Ela começou a ler em silêncio, seu rosto uma máscara indecifrável de concentração. Carlos observava, respeitando seu espaço, mas pronto para oferecer conforto se necessário. Após alguns minutos, Sofia levantou os olhos do papel. Não havia lágrimas, apenas uma expressão pensativa que parecia pertencer a alguém muito mais velho. "Ela diz que está sóbria há 4 meses, Sofia finalmente falou, que está fazendo terapia e tomando remédios para depressão, que sente muito por nos abandonar." Carlos assentiu, esperando que ela continuasse. "Ela quer nos ver", Sofia continuou, sua voz calma, quase distante. "Diz que entende se não quisermos, mas que sente nossa falta todos os dias." "Como você se sente sobre isso?" Carlos perguntou gentilmente. Sofia dobrou a carta cuidadosamente antes de responder. "Não sei. Uma parte de mim quer gritar com ela, outra parte..." Ela hesitou. "Outra parte ainda sente falta dela. Da mãe que ela era antes do acidente do Mateus. Antes das drogas piorarem." "Ambos os sentimentos são compreensíveis", Carlos respondeu. "Não há certo ou errado no que você está sentindo, Sofia." A menina pegou o outro papel, um desenho simples de 3 figuras de palito segurando as mãos. "Ela fez isso na terapia de arte. Somos nós 3. Sofia passou o dedo sobre o desenho. "Como uma família normal. Vocês eram felizes? Antes?" Carlos perguntou suavemente. Sofia pensou por um momento. "Às vezes, quando ela não estava usando. Ela cantava para a gente dormir e fazia bolos nos aniversários, mesmo quando não tínhamos dinheiro para presentes. Mas depois, sua voz falhou um pouco. Depois ela mudou. Era como se a mãe que conhecíamos tivesse desaparecido, substituída por outra pessoa." Carlos conhecia bem aquela história.
como a dependência química transforma pessoas, roubando-as de si mesmas e de quem amam. Vira isso acontecer com colegas brilhantes ao longo dos anos. "O que você quer fazer?" perguntou, sabendo que qualquer decisão precisaria vir dela. Sofia guardou os papéis de volta no envelope antes de responder. "Acho que quero vê-la, mas não sei se o Mateus deveria ir junto nessa primeira vez. Ele perdoa mais fácil que eu." A maturidade daquela criança nunca deixava de surpreender Carlos. "Posso organizar isso se você quiser. Uma visita supervisionada, talvez na próxima semana?" Sofia assentiu lentamente. "Sim, mas tenho uma condição." "Qual?" "Quero que você vá comigo," ela disse, olhando-o diretamente nos olhos. "Não confio nela, não mais, mas confio em você." Aquelas palavras simples, "confio em você", representavam talvez a maior vitória que Carlos poderia ter esperado. Depois de tudo que Sofia havia passado, depois de todas as traições e abandonos, ela estava escolhendo confiar nele. "Estarei lá com você", prometeu, "do começo ao fim." Sofia se levantou, parecendo mais leve, como se tivesse depositado um peso nos ombros de Carlos. Um peso que ele carregaria de bom grado. "Obrigada. Vou pensar em como contar ao Mateus." Quando ela saiu, Carlos recostou-se em sua cadeira, refletindo sobre como a vida podia mudar em questão de meses. Se alguém lhe dissesse 1 ano antes que estaria cuidando de 2 crianças e lidando com visitas supervisionadas a uma mãe em reabilitação, teria rido da absurdidade da ideia. Agora, não conseguia imaginar sua vida de outra forma. Na semana seguinte, as complexidades da situação aumentaram quando o advogado de Regina Santos entrou em contato. A mulher havia progredido significativamente em seu tratamento e estava contemplando a possibilidade de eventualmente recuperar a guarda dos filhos. "Isso não vai acontecer", Carlos disse firmemente durante uma reunião de emergência com sua equipe jurídica. "Essas crianças passaram por trauma suficiente. Não vou permitir que sejam arrancadas de um ambiente estável para voltarem a uma situação incerta." Helena Martinez, sua advogada-chefe, ajustou os óculos antes de responder. "Carlos, entendo seu apego às crianças, mas biologicamente, Regina é a mãe deles. Se ela provar à justiça que está recuperada e capaz de cuidar deles, terá uma forte reivindicação legal. Então encontre uma forma de impedir isso." Carlos insistiu, sua voz traindo a ansiedade que raramente demonstrava. Esses meses foram os primeiros de estabilidade real que Sofia e Mateus tiveram em anos. Eles estão florescendo. Mateus pode até recuperar algum movimento nas pernas. Não podemos arriscar todo esse progresso. "Há uma possibilidade", interveio Ricardo, outro membro da equipe jurídica. "Poderíamos argumentar pela destituição do poder familiar com base no abandono anterior, especialmente considerando a condição médica de Mateus e o fato de terem sido deixados em situação de rua." "Isso seria contestado", alertou Helena. "E poderia se tornar um processo longo e doloroso, expondo as crianças a audiências e avaliações psicológicas repetidas." Carlos passou a mão pelo cabelo, frustrado. "Qual é a melhor solução para o bem-estar deles? Não para mim, não para Regina, para as crianças." Helena pensou por um momento. "Talvez um acordo. Regina manteria seus direitos maternos, poderia ter visitas supervisionadas com frequência crescente, conforme demonstre estabilidade, mas você manteria a guarda legal. Com o tempo, se tudo correr bem, poderia evoluir para uma guarda compartilhada." A ideia de compartilhar a guarda não agradava a Carlos, mas ele reconhecia que precisava pensar além de seus próprios desejos. "Vamos explorar essa possibilidade. Mas deixe claro que qualquer acordo tem uma condição inegociável. As crianças não podem ser separadas. Onde Mateus for, Sofia vai junto e vice-versa." Enquanto a equipe jurídica trabalhava nos detalhes, Carlos enfrentava outro desafio: como preparar as crianças para a visita que aconteceria em 2 dias.
Sofia já havia sido informada, mas contar a Mateus era uma questão delicada. A oportunidade surgiu naquela noite, durante o jantar. Sofia havia lhe lançado olhares significativos durante toda a refeição, silenciosamente pedindo que ele iniciasse a conversa. Mateus, Carlos começou depois que a sobremesa foi servida, tenho algo importante para conversar com você. O menino olhou para ele, curioso. Nos últimos meses, Mateus havia ganhado peso e cor. Seus olhos, antes opacos de doença e subnutrição, agora brilhavam com saúde e curiosidade. É sobre nossa mãe, Sofia interveio suavemente. Ela entrou em contato conosco. Mateus ficou imóvel, a colher de pudim paralisada no ar. Ela está bem? Está melhor, Sofia respondeu cuidadosamente. Está numa clínica tratando do problema dela. E ela quer nos ver? Mateus perguntou, sua voz pequena. Sofia olhou para Carlos, que assentiu encorajadoramente. Sim, na verdade combinei de visitá-la depois de amanhã. Carlos vai comigo. Mateus absorveu a informação em silêncio, depositando a colher ao lado do prato intocado. Seus olhos alternavam entre a irmã e Carlos, como se buscasse orientação. E eu? Sofia mordeu o lábio, hesitante. Achei que talvez fosse melhor eu ir primeiro, sozinha, para ver como ela está realmente. Você ainda está brava com ela? Não era uma pergunta, mas uma constatação tranquila. Sofia não negou. Sim, estou. Eu também fico bravo às vezes, Mateus admitiu, mas também sinto falta dela, do jeito que ela ria quando a gente brincava de esconde-esconde. Ele fez uma pausa pensativo. Mas entendo por que você quer ir sozinha primeiro. Você sempre me protegeu, desde sempre. A maturidade da resposta surpreendeu tanto Sofia quanto Carlos. Mateus, aos 11 anos, mostrava uma compreensão que muitos adultos não possuíam. Prometo contar tudo quando voltar, Sofia assegurou, esticando a mão para segurar a do irmão. Se for seguro, você poderá vê-la na próxima vez. Seguro? Mateus franziu a testa. Sofia trocou um olhar com Carlos, que interveio suavemente. O que Sofia quer dizer é que precisamos ter certeza de que sua mãe está realmente melhor antes de vocês dois se encontrarem. É apenas uma precaução. Mateus assentiu, aceitando a explicação. Faz sentido. Ele pegou a colher novamente e voltou a comer seu pudim, aparentemente satisfeito com a resolução. Mais tarde naquela noite, enquanto Carlos passava pelo corredor a caminho de seu quarto, ouviu vozes sussurradas vindas do quarto que Sofia e Mateus compartilhavam. Embora tivessem a opção de quartos separados, eles haviam insistido em ficar juntos, pelo menos por enquanto. Alguns hábitos de sobrevivência eram difíceis de abandonar. Sem querer intrometer-se, Carlos continuou andando, mas foi detido pela voz de Mateus chamando seu nome. Carlos, é você aí fora? Sim, respondeu parando na porta entreaberta. Precisam de alguma coisa? Pode entrar um minuto? Pediu Mateus. Carlos entrou no quarto espaçoso, onde duas camas estavam posicionadas em lados opostos. Mateus estava sentado na sua, apoiado em travesseiros, enquanto Sofia sentava-se na beirada, um livro de histórias entre eles, um ritual noturno que haviam estabelecido. O que foi? Carlos perguntou, sentando-se na cadeira próxima. Mateus trocou um olhar com Sofia antes de falar. Estávamos pensando, se nossa mãe melhorar de verdade, a gente vai ter que ir embora daqui? A pergunta pegou Carlos desprevenido. Era a mesma questão que o atormentava e que estava sendo debatida por seus advogados, mas ouvir, vinda diretamente de Mateus, era diferente. A vulnerabilidade naquela simples pergunta era palpável. Isso é complicado, Mateus, Carlos respondeu honestamente. Legalmente, sua mãe é sua guardiã natural. Se ela provar que está apta a cuidar de vocês, a justiça pode decidir que vocês devem voltar a morar com ela. O rosto do menino se contraiu em preocupação. Mas, e se a gente não quiser ir? Mateus! Sofia repreendeu suavemente. É nossa mãe. Eu sei, ele respondeu sem recuar. E amo ela, mas também amo nossa vida aqui.
tenho meus médicos, minha fisioterapia. Vamos começar na escola nova. Ele olhou diretamente para Carlos. E temos você. Carlos sentiu um nó na garganta. O que vocês querem importa muito, garantiu. A juíza ouvirá a opinião de vocês, especialmente sendo mais velhos, e estamos explorando possibilidades para que todos possam fazer parte da vida de vocês de maneira saudável. Você não vai nos abandonar, né? A pergunta direta de Mateus atingiu Carlos como um soco. Mesmo se a gente tiver que ir morar com a mãe de novo? Nunca, Carlos respondeu com uma firmeza que surpreendeu até a ele mesmo. Não importa o que aconteça, sempre estarei presente na vida de vocês. Prometo. Mateus pareceu relaxar com a garantia. Sofia, por sua vez, observava Carlos com aqueles olhos perceptivos que sempre pareciam enxergar além das palavras. Obrigado, ela disse simplesmente. Era isso que precisávamos ouvir. Carlos entendeu então que não era apenas sobre onde viveriam ou quem teria a guarda legal. Era sobre pertencimento, sobre laços que haviam se formado e que nenhum documento judicial poderia definir ou romper. De alguma forma, em poucos meses, haviam se tornado uma família. Agora durmam, ele disse, levantando-se e ajeitando o cobertor de Mateus. Já está tarde. Quando saiu do quarto, deixando a porta entreaberta como sempre fazia, outro pequeno ajuste aos hábitos das crianças que precisavam sempre ter uma rota de fuga visível. Carlos sentiu uma determinação nova crescendo. Iria lutar por essas crianças com tudo que tinha. Não por ego ou posse, mas por amor. Um sentimento que havia entrado sorrateiramente em sua vida quando menos esperava. 6 meses haviam se passado desde aquele dia fatídico na padaria. O tempo, esse artesão silencioso, havia esculpido mudanças profundas na vida de 3 pessoas que o destino unira de forma improvável. A mansão de Carlos, antes um monumento à solidão bem-sucedida, pulsava agora com a vitalidade de um verdadeiro lar. Naquela manhã de sexta-feira, o clima era de celebração contida. Na cozinha espaçosa, Marta preparava um café da manhã especial, enquanto Sofia, vestida com o uniforme impecável da Rainbow Academy, arrumava meticulosamente a medalha dourada que recebera na véspera. Melhor aluna do trimestre. Um título que jamais imaginara conquistar quando vivia nas ruas. Está torta, Mateus comentou, ajustando a posição da cadeira motorizada para ter uma visão melhor da irmã. Deixa eu arrumar. Sofia se inclinou, permitindo que o irmão ajustasse a medalha presa ao peito do blazer azul marinho. Seus dedos, antes trêmulos de frio e fome, agora moviam-se com a precisão recém-descoberta que tanto surpreendera os médicos. Perfeito, ele declarou com um sorriso orgulhoso. Agora sim parece uma nerd oficial. Olha quem fala, senhor. Vou ficar acordado até meia-noite, programando meu robô. Sofia rebateu com um sorriso que iluminava seu rosto, tão diferente da máscara séria e desconfiada de antes. Carlos entrou na cozinha, já vestido para o trabalho, mas com o paletó pendurado no braço, uma concessão ao novo equilíbrio que descobrira entre carreira e família. Bom dia, campeões. Prontos para o grande dia? Sofia assentiu, ajustando novamente a medalha por puro nervosismo. Hoje seria especial por vários motivos. Além de retornar à escola como a estudante mais destacada do trimestre, ela apresentaria seu primeiro projeto científico na Feira de Ciências. O Dr. Rodrigues ligou. Carlos continuou enquanto Marta servia café em sua xícara. Ele quer nos encontrar hoje à tarde, após a feira. Disse que tem novidades importantes sobre os últimos testes. Os olhos de Mateus brilharam com a mesma esperança que vinha crescendo nas últimas semanas. Depois de meses de fisioterapia intensiva, ele havia começado a sentir formigamentos nas pernas e, recentemente, conseguira mexer levemente os dedos dos pés, um progresso que os médicos inicialmente acreditavam impossível. Acha que ele vai me deixar tentar as barras paralelas? Perguntou o menino, mal contendo a excitação.
Não crie expectativas muito altas. Sofia interveio automaticamente, aquele instinto protetor ainda forte, mesmo nos melhores momentos. Lembra o que ele disse sobre ser um processo gradual. Mas ele também disse que eu estava surpreendendo todo mundo. Mateus retrucou, sua determinação, uma das muitas qualidades que floresceram com o tratamento adequado. Falou que nunca viu recuperação tão rápida em casos como o meu. Carlos observava a interação com um sorriso contido. Sofia ainda lutava para encontrar o equilíbrio entre proteger o irmão e permitir que ele sonhasse. Era uma luta diária, um reflexo dos longos meses em que ela carregara sozinha o peso de mantê-los vivos. Vamos ver o que o médico diz, Carlos mediou com gentileza. Agora comam, ou vamos nos atrasar. Hoje é um grande dia para os dois. Enquanto as crianças terminavam o café da manhã, Carlos checou as mensagens no celular. Entre e-mails de trabalho e notificações, havia uma mensagem da assistente social. Regina Santos, mãe das crianças, estava completando 6 meses de sobriedade contínua e solicitava uma visita estendida com os filhos no próximo fim de semana. Carlos suspirou, guardando o telefone sem comentar. As visitas supervisionadas haviam se tornado parte da rotina nas últimas semanas. No início, eram tensas. Sofia mal falava, respondendo apenas com monossílabos, enquanto Mateus tentava preencher os silêncios constrangedores com histórias entusiasmadas sobre sua nova vida. Regina, por sua vez, oscilava entre lágrimas de arrependimento e tentativas desajeitadas de retomar um papel materno que havia abandonado. Com o tempo, algo começou a mudar. Regina, genuinamente comprometida com sua recuperação, deixou de exigir perdão imediato e começou a demonstrar interesse real pelo desenvolvimento dos filhos. Sofia, sempre mais resistente, aos poucos baixava a guarda, permitindo pequenos momentos de conexão que, embora frágeis, eram significativos. O acordo jurídico estabelecido dava a Carlos a guarda legal das crianças, com Regina mantendo seus direitos maternos e visitas progressivamente menos supervisionadas. Era um equilíbrio delicado, sustentado pelo compromisso de todos em priorizar o bem-estar de Sofia e Mateus. Hora de ir! A voz animada de Mateus interrompeu os pensamentos de Carlos. O menino já estava posicionando sua cadeira motorizada em direção à porta, ansioso para não perder 1 minuto da feira de ciências, onde Sofia apresentaria seu projeto. Na garagem, João já esperava com a van adaptada. O motorista, que inicialmente havia sido contratado apenas para transportar as crianças, tornara-se parte essencial daquela família improvisada, sempre inventando jogos para distrair Mateus durante os trajetos e discutindo futebol com ele. "Bom dia, campeões!" saudou, ajudando Mateus a subir pela plataforma elevatória enquanto Sofia se acomodava no banco ao lado. "Preparados para arrasar hoje?" Sofia assentiu, o nervosismo misturando-se à excitação em seu rosto. Seu projeto sobre próteses acessíveis para comunidades carentes havia exigido meses de pesquisa e dedicação. A inspiração viera diretamente de sua experiência. Ao ver o contraste entre a cadeira improvisada, com rodas de carrinho de supermercado que ela empurrava nas ruas, e a cadeira motorizada de última geração que Mateus agora utilizava. "E o protótipo está funcionando?" perguntou Carlos, ajustando o cinto de segurança. "Sim", Sofia respondeu, uma fagulha de orgulho escapando por trás de sua modéstia habitual. "O mecanismo de articulação deu um pouco de trabalho, mas conseguimos resolver com aquelas peças impressas em 3D que você conseguiu." Carlos sorriu, lembrando-se de como ela havia ficado fascinada com a impressora 3D em seu primeiro dia visitando a empresa dele. Na ocasião, Sofia passou horas observando o equipamento criar peças tridimensionais, camada por camada, fazendo perguntas técnicas que surpreenderam até os engenheiros mais experientes. Durante o trajeto até a escola, Carlos aproveitou para atualizar alguns e-mails no celular.
Sua vida profissional havia encontrado um novo equilíbrio. Ainda era o CEO da empresa que fundara, mas delegava muito mais e participava apenas das decisões estratégicas. Para a surpresa de muitos acionistas, a empresa não apenas não sofrera com a mudança, mas prosperava. Talvez porque o próprio Carlos se tornara mais humano, mais conectado às necessidades reais das pessoas. 3 meses antes, inspirado pela história de Sofia e Mateus, ele havia criado a Fundação Novo Caminho, dedicada a ajudar crianças em situação de rua e suas famílias. O projeto ia além da caridade convencional, oferecendo moradia temporária, tratamento médico, recuperação para pais com dependência química e reintegração escolar para as crianças. Em poucos meses, já havia atendido dezenas de famílias, usando a própria história dos irmãos como inspiração para um modelo que combinava assistência emergencial e soluções de longo prazo. "Chegamos", anunciou João, estacionando em frente à escola particular que agora acolhia Sofia e Mateus. O edifício moderno com amplas áreas verdes era um mundo à parte da realidade das ruas que as crianças haviam conhecido. No início, a adaptação não fora fácil. Sofia, especialmente, sentia-se deslocada entre colegas que nunca haviam conhecido a verdadeira necessidade. Mas sua inteligência aguda e determinação logo conquistaram o respeito de professores e estudantes. "Boa sorte, Sofia", Mateus disse animadamente. "Vai arrasar." Sofia ajustou nervosamente a medalha uma última vez e sorriu para o irmão. "Obrigada. Nos encontramos depois da apresentação no pátio central. A feira de ciências ocupava todo o ginásio da escola, com dezenas de estandes cuidadosamente organizados. O projeto de Sofia ficava próximo ao centro, representando sua turma. Enquanto ela se dirigia para lá, Carlos e Mateus circularam pelo evento, admirando os trabalhos dos outros estudantes. "Senhor Mendes", uma voz feminina chamou. Era a diretora da escola, doutora Clarissa, aproximando-se com um sorriso caloroso. "Que bom vê-lo." Estava justamente comentando com os outros pais sobre o incrível progresso de Sofia e Mateus. "Eles são extraordinários", Carlos respondeu com orgulho genuíno. "Todo o mérito é deles." "O mérito é compartilhado", a diretora corrigiu gentilmente. "O ambiente certo faz toda a diferença." E falando nisso, tem uma notícia maravilhosa. O projeto da Sofia foi selecionado para representar nossa escola na Olimpíada Nacional de Ciências Jovens. Mateus soltou uma exclamação de surpresa e alegria. "Isso é incrível! A Sofia vai pirar quando souber." "Por favor, não contem ainda", pediu a diretora com um sorriso conspiratório. "Faremos o anúncio oficial ao final da feira." Continuaram circulando pelo evento, parando eventualmente no estande de Sofia. Ela estava em seu elemento, explicando com clareza e entusiasmo para um grupo de jurados como seu protótipo de prótese de baixo custo poderia beneficiar comunidades carentes. Ao lado dela, um manequim exibia o modelo funcional, uma perna protética feita principalmente com materiais reciclados e peças impressas em 3D, custando uma fração das próteses comerciais. "A ideia não é substituir as próteses profissionais", Sofia explicava com uma confiança que surpreenderia qualquer um que a conhecera 6 meses antes, "mas criar uma alternativa acessível para regiões onde não há recursos para equipamentos caros. Com um manual de montagem e o design básico disponível gratuitamente online, comunidades em todo o país poderiam produzi-las localmente." Carlos observava com admiração aquela menina que, não muito tempo atrás, estava roubando pão para alimentar o irmão. Agora, falava com desenvoltura sobre design inclusivo e acessibilidade tecnológica. Era como se Sofia finalmente tivesse encontrado um canal para direcionar sua inteligência extraordinária e sua compaixão nascida das próprias dificuldades. Após a feira, onde o projeto de Sofia recebeu o primeiro prêmio e o anúncio oficial sobre a Olimpíada Nacional,
A próxima parada era o consultório do Dr. Rodrigues. Carlos notou a tensão crescente de Mateus durante o trajeto. O menino oscilava entre o entusiasmo pela possibilidade de boas notícias e o medo da decepção. "Vai ficar tudo bem", Sofia assegurou ao irmão, segurando sua mão. "Não importa o que o médico diga hoje. Você já avançou muito mais do que todos esperavam." O consultório do Dr. Rodrigues era familiar para todos eles após meses de visitas regulares. O médico, um neurocirurgião respeitado, com especialização em lesões medulares, recebeu-os com um sorriso caloroso. "Tenho boas notícias", anunciou após revisar os últimos exames de Mateus. "A recuperação neural está progredindo além das nossas expectativas mais otimistas. Mateus demonstra sensibilidade crescente em ambas as pernas e controle motor parcial dos dedos e tornozelos." O médico fez uma pausa, olhando diretamente para Mateus. "Acredito que estamos prontos para iniciar a próxima fase. Treinamento com aparelhos ortopédicos que permitirão você ficar em pé e, eventualmente, dar alguns passos assistidos." O rosto de Mateus iluminou-se com uma esperança quase palpável. "Quer dizer que vou poder andar de novo?" "É um processo", o médico explicou cautelosamente. "Não estamos falando de recuperação completa, mas sim de mobilidade assistida. Os aparelhos vão suportar parte do seu peso enquanto seus músculos recuperam força. Com tempo e dedicação, acredito que poderá dar alguns passos independentes." Sofia, sempre a pragmática, fez a pergunta que todos evitavam. "Mas ele sempre precisará da cadeira de rodas, certo? Provavelmente para distâncias maiores, sim", o médico confirmou. "Mas para movimentos curtos em casa e atividades cotidianas, pode eventualmente ter independência sem ela. É um horizonte que não enxergávamos 6 meses atrás." A notícia era um equilíbrio perfeito, suficientemente promissora para alimentar a esperança, mas realista o bastante para não criar expectativas impossíveis. Carlos observou as reações contrastantes dos irmãos. Mateus, radiante com a possibilidade de recuperar parte de sua mobilidade. Sofia, processando cuidadosamente as implicações, sempre calculando os próximos passos. "Quando começamos?", perguntou Mateus ansioso. "Hoje mesmo, se quiser", o médico respondeu com um sorriso. "Trouxe os primeiros aparelhos para experimentarmos. São ajustáveis e crescerão com você." O que se seguiu foi um momento que Carlos sabia que jamais esqueceria. Com a ajuda do médico e de 2 fisioterapeutas, Mateus foi equipado com aparelhos leves de titânio e fibra de carbono, que se estendiam das coxas até os pés. Quando os ajustes foram completados, a equipe ajudou-o a posicionar-se entre barras paralelas, especialmente adaptadas para sua altura. O silêncio tomou conta da sala enquanto Mateus, agarrando-se às barras com os braços fortes, desenvolvidos em meses de exercícios, tentava transferir peso para as pernas. Seu rosto contorceu-se com o esforço, uma mistura de determinação e dor que fez Sofia morder o lábio nervosamente. "Devagar", orientou o fisioterapeuta. "Deixe os aparelhos fazerem parte do trabalho." Após alguns segundos de tentativas frustradas, algo mudou. Os joelhos de Mateus, antes completamente dependentes dos aparelhos, pareceram ganhar firmeza própria. Com um tremor visível, mas determinado, o menino ergueu-se parcialmente, ficando em pé pela primeira vez em mais de 1 ano. "Estou conseguindo!" exclamou sua voz trêmula de emoção. "Sofia, olha, estou em pé!" Sofia não respondeu, não conseguia. Lágrimas silenciosas corriam pelo seu rosto enquanto observava o milagre que ninguém acreditava ser possível quando viviam nas ruas. Carlos, igualmente emocionado, colocou um braço ao redor dos ombros dela, sentindo-a tremer levemente. Mateus permaneceu em pé por quase 1 minuto antes que suas pernas cedessem e os fisioterapeutas o ajudassem a voltar para a cadeira. Mesmo exausto pelo esforço, seu rosto brilhava com uma alegria que transbordava para todos na sala. "Isso foi incrível",
O Dr. Rodrigues comentou, genuinamente impressionado. Sua resposta aos aparelhos é excepcionalmente boa. Com treinamento constante, acredito que veremos progressos muito significativos. No carro, voltando para casa, o clima era de euforia contida. Mateus não parava de falar sobre como seria quando pudesse dar seus primeiros passos sozinho, enquanto Sofia alternava entre compartilhar seu entusiasmo e lembrá-lo de manter expectativas realistas. Precisamos celebrar, decidiu Carlos. Que tal um jantar especial esta noite? Podemos convidar sua mãe também, se vocês quiserem. A sugestão pegou as crianças de surpresa. Regina, embora presente em suas vidas, através das visitas regulares, ainda não havia sido incluída em momentos familiares na casa de Carlos. Acho que ela gostaria disso. Mateus respondeu após um momento de reflexão. Sofia hesitou mais, mas finalmente concordou. Tudo bem, seria legal. O esforço para aceitar a presença da mãe ainda era visível, mas o progresso era inegável comparado aos primeiros encontros gelados. Durante o jantar daquela noite, a mesa estava completa. Regina, visivelmente nervosa, mas sobriamente elegante em um vestido simples, escutava maravilhada enquanto Mateus descrevia com entusiasmo sua experiência de ficar em pé. É como se meu corpo estivesse lembrando o que esqueceu, ele explicava, gesticulando animadamente. No começo não sentia nada, mas de repente algo simplesmente me conectou. Estou tão orgulhosa de você, Regina disse com voz embargada, estendendo hesitantemente a mão para tocar a do filho. Para alívio de todos, ele não a retirou. Sofia observava a interação com expressão complexa, uma mistura de proteção, cautela e cada vez mais evidente esperança. Ela própria havia compartilhado o sucesso na feira de ciências com a mãe, aceitando até mesmo seus elogios com um meio sorriso. Carlos, à cabeceira da mesa, contemplava a cena com sentimentos contraditórios. Parte dele ainda temia que Regina pudesse um dia querer retomar a guarda exclusiva das crianças, arrancando-as da vida estável que haviam construído. Mas outra parte, mais sábia, reconhecia que os irmãos precisavam dessa reconexão com a mãe, desde que acontecesse de forma saudável e segura. A conversa fluiu naturalmente para os planos futuros. Sofia falou sobre seu sonho crescente de estudar medicina, especificamente neurologia, inspirada pela condição do irmão e pela evolução que testemunhava nos tratamentos. Quero ajudar pessoas como o Mateus, explicou com uma convicção que fazia todos acreditarem que aquela menina de 10 anos realmente conquistaria esse objetivo. E desenvolver tecnologias que possam ser acessíveis para todos, não só para quem tem dinheiro. Você será uma médica incrível, Regina comentou suavemente. Sempre cuidou tão bem do seu irmão. Um silêncio carregado seguiu o comentário. A palavra não dita, enquanto eu falhei, pairava no ar. Sofia olhou para a mãe e, num gesto que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma, estendeu a mão para segurar brevemente a dela. Obrigada, disse simplesmente. Aquele pequeno gesto continha mundos de significado. Não era perdão completo, nem esquecimento, mas o início de uma aceitação. Regina piscou rapidamente para conter as lágrimas, enquanto Carlos e Mateus trocavam olhares surpresos e esperançosos. O momento foi interrompido por Clarice, a assistente de Carlos, que entrou discretamente na sala de jantar. Desculpe interromper, senhor. Mendes, mas a equipe da TV está aqui para a entrevista sobre a fundação. Carlos havia quase esquecido o compromisso. Uma reportagem especial sobre o trabalho da Fundação Novo Caminho, que seria exibida no jornal local. A história dos irmãos, com sua permissão e protegendo aspectos sensíveis, seria mencionada como inspiração para o projeto. Podemos adiar? Perguntou, relutante em interromper aquele momento familiar. Na verdade, Sofia interveio surpreendentemente, acho que deveríamos participar, eu e o Mateus. Todos olharam para ela com surpresa.
Sofia, sempre tão reservada e protetora de sua privacidade, era a última pessoa que esperariam propor exposição pública. Tem certeza? Perguntou Carlos. Não precisam fazer isso. Quero fazer, ela respondeu com determinação. Se nossa história ajudar outras crianças a encontrarem ajuda como nós encontramos, vale a pena. Mateus concordou entusiasticamente e, após uma breve preparação, a entrevista aconteceu no jardim da mansão. Com surpreendente eloquência, Sofia e Mateus compartilharam partes de sua jornada. As dificuldades nas ruas, o momento decisivo na padaria, a transformação de suas vidas. O mais importante que aprendi, Sofia concluiu, olhando diretamente para a câmera, é que às vezes o pior dia da sua vida pode ser o começo de tudo. No dia em que fui pega roubando aquele pão, achei que tudo estava acabado para nós. Mas foi exatamente ali que tudo começou. Ao seu lado, Mateus pegou sua mão. Do outro lado do jardim, Carlos e Regina observavam, cada um processando à sua maneira o milagre improvável que havia unido suas vidas. Mais tarde, quando todos já haviam se recolhido, Carlos encontrou Sofia na varanda, olhando pensativamente para as estrelas. Sentou-se silenciosamente ao lado dela, respeitando seu espaço. "No que está pensando?", perguntou após alguns momentos. Sofia continuou olhando para o céu. "Em como a vida é estranha. Há 6 meses, estávamos dormindo num papelão molhado e eu estava desesperada porque não conseguia alimentar o Mateus." Ela fez uma pausa. "E agora estamos aqui, e ele pode um dia voltar a andar, e nossa mãe está tentando melhorar, e eu ganhei um prêmio na escola. Você merece tudo isso, Sofia. Vocês dois merecem." Ela balançou a cabeça. "Não é sobre merecer. Muitas crianças nas ruas merecem e nunca têm uma chance. Tivemos sorte porque você nos viu, realmente nos viu." A profundidade daquela observação tocou Carlos. Quantas outras Sofias e Mateus existiam por aí, invisíveis aos olhos de uma sociedade que preferia não enxergar. "É por isso que a fundação é tão importante", concluiu Sofia, "para que mais pessoas sejam realmente vistas." Carlos sentiu um orgulho avassalador por aquela criança extraordinária, que contra todas as probabilidades mantinha uma compaixão tão profunda pelos outros, mesmo após tudo que sofrera. "Sabe, Sofia", disse finalmente, "às vezes penso que foi você quem me salvou, não o contrário." Sofia sorriu, aquele raro sorriso pleno que iluminava todo seu rosto. "Acho que nos salvamos mutuamente." Ela se recostou levemente contra ele, um gesto de confiança que ainda era precioso por sua raridade. "E isso é o melhor tipo de salvação, não é?" Carlos assentiu, colocando o braço ao redor dos ombros dela, enquanto contemplavam juntos o céu estrelado. Era, de fato, o melhor tipo de salvação, aquela em que todos saíam transformados, mais humanos, mais completos. Na manhã seguinte, a vida continuaria com seus desafios. Mateus enfrentaria meses de fisioterapia extenuante. Sofia equilibraria seus estudos brilhantes com um instinto protetor que nunca a abandonaria completamente. Regina continuaria sua jornada de recuperação, reconstruindo lentamente os laços com os filhos. E Carlos seguiria adaptando-se ao papel mais importante e inesperado de sua vida. Não mais apenas um empresário bem-sucedido, mas um guardião, mentor e, cada vez mais, um pai para 2 crianças extraordinárias que haviam entrado em sua vida por acaso. Mas naquele momento, sob as estrelas, havia apenas paz e a certeza de que, por mais improváveis que fossem os começos, os caminhos que escolhemos percorrer juntos são o que realmente importa no final.